Pastor, como que uma igreja muda diante do seu pastor? E ele fala: que é feito, pois, da vossa exultação? A primeira pergunta que ele pergunta: cadê aquela igreja vibrante? Oh, glória! Cadê aquela igreja atuante? Cadê aquele povo de antigamente? É ele que está falando, ó. É uma pergunta: o que é feito da vossa exultação? Primeira coisa, perdendo sua motivação inicial. Primeira coisa que uma igreja faz para abandonar o seu comportamento verdadeiro diante do pastor verdadeiro é perdendo a sua motivação inicial. Aí eu coloquei aqui uma pergunta: por culpa de quem? Porque nem sempre a culpa é da igreja que recebe a instrução. Às vezes a culpa pode ser daquele que instrui. Não posso culpar somente a igreja. Eu preciso ter maturidade para compreender que nem todos têm estruturas emocionais para suportar embates. Então, é dever do pastor ser fiel à igreja? É dever do pastor ser fidedignamente moldado pela palavra em todos os aspectos. Ah, mas alguém vai falhar nesse processo. Claro, inclusive o pastor. Mas a igreja está pronto para administrar falhas pastoris. Um rebanho tem maturidade para suportar uma falha pastoril? Uma falha pastoril? Tem, pastor. Então, o que esse rebanho prova? Que ele é estruturado. Que ele não respeita e nem honra a sua liderança baseado apenas na competência dela, mas baseado naquilo que ela é. Ela é quem? Ela é o anjo de Deus sobre a vida dele. Então, eu perguntei assim: como que pode uma igreja abandonar o seu pastor? Perdendo sua motivação inicial. Sabe por quê? Quando você era novo na fé, nada te abalava. O irmão podia falar de você com a língua sambando no joelho. Você não estava nem aí. Você estava aqui para glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. Podia ter confusão que for, com quem for que for. Você estava aqui animado, animada, dando glória ao nome de Jesus, porque era isso que você queria, servir a Deus e nada mais. Aí eu coloquei: por culpa de quem? Do líder ou do liderado? Independente da culpa, o problema aconteceu. E se tem um grande problema entre nós, é discutirmos os problemas em vez de apresentar soluções. Não é hora mais de discutir problema, é hora de apresentar solução. Segundo lugar, mudando a visão em relação a seu líder. Olha, você viu o que Paulo falou assim? Ó, eu era como vocês eram exultantes, exultados. Olha o que Paulo fala aqui, ó, mudando a visão em relação ao seu líder. Os próprios olhos para nos dar. Ela era uma igreja, bem aqui, irmãos, preste atenção. E essa aqui, preste atenção, que é um dado histórico. Esse texto é o texto mais convincente para entendermos que o espinho na carne de Paulo era uma deficiência visual. Porque Paulo fala isso, ó: se vocês pudessem, vocês me amavam tanto anteriormente, mas tanto, que se vocês pudessem fazer um favor por mim, vocês arrancariam os seus próprios olhos e colocavam a minha cabeça. É o que ele está falando. Vocês amavam tanto a mim que até os vossos olhos vocês punham na minha cabeça. Cadê esse amor? Então, mudando, por que eles mudaram a visão em relação ao líder? Eu coloquei aqui, ó, dariam os olhos para que Paulo enxergasse, e agora eles não conseguem dar para Paulo os ouvidos. Porque anteriormente eles dariam para Paulo os olhos. Agora eles não querem dar o ouvido. E é engraçado que dar os olhos é dar a visão, no sentido de amputar os olhos de alguém e colocar no outro, como se naquela época isso funcionasse. Mas Paulo empresta essa figura medicinal para dizer que vocês eram capazes de amputar o vosso próprio corpo em favor de que eu visse. Agora vocês não querem me dar nem atenção, nem ouvido, porque eu estou falando, vocês não me escutam. É revoltante. É revoltante. É revoltante porque você tem toda aquela expectativa com a igreja que você fundou, você trabalhou, você está ensinando. Irmão, você não acha que é desgastante para nós? Para nós que lideramos? O fato de todas as vezes eu estou aqui falando sobre amor, sobre perdão, sobre resignação, sobre levantar a cabeça, sobre andar para frente, sobre trabalhar, sobre ser unido, sobre ter unidade, sobre trabalhar junto, sobre a capacidade de você completar a sua fraqueza na força do outro e o outro completar a fraqueza dele na sua força, e aí você percebe que isso não vai emplacando. Cansa. Paulo está dizendo assim: quando o evangelho chegou até vocês, eu os apresentei, vocês arrancariam das vossas faces os seus olhos e colocariam na minha cabeça para que eu pudesse ver melhor e a minha enfermidade fosse estancada. Agora eu quero de vocês a atenção dos ouvidos e vocês não são capazes de me dar. O que é que mudou?
Ele é que está falando, não estou falando nada. Terceiro lugar, fazendo do seu pastor seu inimigo. Aí que ele fala, tornei-me porventura vosso inimigo. É cortante, não é? Fala a verdade. Eu sei que vocês leem isso aqui, vocês não tinham prestado atenção nisso, mas é cortante para a alma de alguém que trabalhou numa lavoura, ver essa lavoura ser devastada pelo inimigo, e não só os impactos de fora alterando a perspectiva da igreja, mas a própria igreja alterando a sua perspectiva em relação ao seu líder. Paulo está dizendo assim, eu me considero vosso inimigo? Não, vocês me consideram inimigo de vocês. Aí eu perguntei assim, olha aqui, porque ele fala por quê. Ele fala por quê. Olha aqui, você não precisa ser o inimigo da obra. Como que aí eu coloquei aqui, um adendo, coração do líder. Aí eu comecei a observar assim, quando Paulo fez essa pergunta, tornei-me porventura vosso inimigo, preste atenção. Aí eu coloquei aqui, adendo, reticências, o coração de um líder. Eu pus 4 coisas sobre o coração de um líder. Primeiro, por que Paulo se sente como inimigo da igreja? Uma pergunta. Porque ele se sente como inimigo da igreja. Ele não é o inimigo. É o comportamento da igreja em relação a ele faz com que ele pense que ele agora é o inimigo da igreja. Ele, que apacentando esta igreja tão amorosa e piedosa, teria capacidade de receber dela mesma os olhos. Agora não tem nem ela atenção.